Olá pessoal, estamos de volta dando sequência no nosso estudo da Lei nº 3437, Estatuto da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Vamos avançar agora para o título número 5. No título 4, no nosso encontro anterior, a gente estava trabalhando as transgressões disciplinares e suas respectivas penas. Mas a Constituição Federal, ela cria uma ponte entre a transgressão e a pena chamada devido processo legal. Esse devido processo legal deve assegurar ampla defesa contraditória, sob pena de nulidade daquela penalidade que foi aplicada. Nesse sentido, vai ser necessário, portanto, um processo administrativo para se apurar a conduta do servidor, oportunizando ampla defesa e contraditório a ele para fins de aplicação de uma pena. Esse é justamente o tópico a ser estudado no título 5, é o processo disciplinar. Vamos dar uma olhadinha no artigo 113, que nos afirma o seguinte: a apuração de irregularidade cometida por funcionário policial no serviço público será promovida através de um instrumento determinado como processo disciplinar. O processo disciplinar, ele tem como característica ser instaurado, é um procedimento que vai ser instaurado pelo governador do estado, pelo secretário de Segurança Pública ou ainda o chefe de gabinete. Vamos anotar para a gente não perder a informação. O processo disciplinar tem como competência para instaurar esse procedimento contra o servidor da Polícia Civil o governador, o secretário de Segurança Pública, o chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, os diretores de departamentos, e também o corregedor-geral. Para que serve o processo disciplinar? O processo disciplinar ele será um instrumento necessário sempre que for aplicar algum tipo de punição. A Lei nº 3437 nos dispõe, então, no seu artigo 115, que o processo disciplinar será obrigatório quando da aplicação das seguintes penalidades. O processo disciplinar, portanto, torna-se obrigatório, conforme o artigo 115, na medida em que sejam aplicadas as seguintes penalidades: suspensão por mais de 30 dias, suspensão por mais de 15 dias, na verdade, suspensão por mais de 15 dias, também a penalidade de destituição, a penalidade de demissão ou ainda a penalidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Esses, portanto, são as hipóteses nas quais o processo disciplinar deverá preceder a aplicação de uma pena. Agora, não necessariamente o processo disciplinar vai ter correlação com uma transgressão disciplinar específica. Isso porque o próprio artigo 115 nos traz uma segunda possibilidade de utilização do processo disciplinar, dessa vez para apurar outro tipo de responsabilidade do policial, para apurar a responsabilidade do policial por danos causados contra a fazenda pública. Responsabilidade por danos à fazenda pública. Se o policial, com uma conduta dolosa ou culposa, ele causa prejuízo ao erário, o procedimento que será instaurado para se apurar essa conduta e verificar o nexo causal pelo levantamento de provas no processo será justamente também
um processo disciplinar, conforme dispõe o artigo 115, perfeito? Bom, na sua tela você percebe que o processo disciplinar ele é subdividido em duas etapas. Essas etapas elas não são necessariamente sucessivas. Isso porque a sindicância e o inquérito disciplinar compõem um processo disciplinar. A gente precisa conhecer de forma bem aprofundada a diferença entre a sindicância e entre o processo disciplinar. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Temos como característica básica dos dois procedimentos que tanto o inquérito quanto a sindicância disciplinar têm o mesmo rito processual que vai ser similar àquele estabelecido lá no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas, que é a Lei Estadual número 5247 do ano de 2001, perfeito? Bom, agora vamos traçar as distinções básicas e claras entre a sindicância e o inquérito disciplinar. A sindicância ela deve ser entendida como um procedimento preliminar, um procedimento inicial, um procedimento que vai ser instaurado quando aquela irregularidade ainda não é muito clara à administração pública, quando ela merece ainda alguns esclarecimentos, alguns detalhamentos, ela merece ainda uma apuração para se descobrir se realmente existiu a transgressão e de que tipo de transgressão ela existiu. Então vamos lá responder a pergunta: quando se aplica a sindicância? O artigo 117 da Lei Estadual nos diz que a sindicância ela será instaurada quando, portanto, as irregularidades não são ainda muito claras. Irregularidades ainda não evidentes. Foi um fato, por exemplo, um objeto se danificou na repartição. Foi encontrado um objeto, um equipamento, por exemplo, da repartição, e ele foi encontrado danificado. Peraí, a gente ainda não sabe se realmente alguém dolosamente ou culposamente danificou aquele objeto para fins de caracterizar uma infração administrativa. Pode ser que aquele objeto tenha caído um raio durante a noite e o objeto se danificou. Então é necessário fazer uma apuração preliminar para saber se realmente existiu uma transgressão, quem é que pode ser o principal suspeito dessa transgressão e que tipo de transgressão que foi cometida. Também, se a gente sabe que existiu uma irregularidade, mas não sabe quem foi que praticou aquela irregularidade, é necessário antecipar uma sindicância para se apurar essa autoria. Então, se você está diante de um ato, de um fato que tenha autoria incerta, a hipótese também de aplicação, de instauração de uma sindicância. Então percebe que a sindicância ela é um procedimento preparatório, ela é um procedimento inicial, mas que desse procedimento pode se aplicar justamente as penalidades mais leves. Quem é que vai processar também a sindicância? Essa é uma diferença que a gente encontra na legislação. Quem é responsável por promover essa apuração é um fator que diferencia também a sindicância do inquérito disciplinar. Vamos responder a pergunta agora do quem. Quem é responsável por promover essa investigação? E aí a lei número 3437, no artigo 117, diz que essa sindicância ela será procedida por dois policiais. Sendo que esses dois funcionários policiais têm que ser de categoria igual ou superior àquela de quem hipoteticamente está sendo investigado. Aqui, muito cuidado, porque lá na Lei 3437, lá no Estatuto dos Servidores do Estado de Alagoas, nós temos um quantitativo diferente de funcionários responsáveis pela apuração de sindicância. Aqui, na Lei 3437, nós temos dois policiais responsáveis. Já lá na Lei 5247, são 3 funcionários responsáveis, beleza? Então, no Estatuto da Polícia Civil, para a sindicância, 2 policiais. No Estatuto Geral dos Servidores do Estado, são 3 pessoas apurando essa sindicância. É um detalhezinho que merece uma anotação especial aí no seu material, perfeito? Bom, vamos lá dar uma olhada agora no inquérito disciplinar, fazendo justamente as mesmas indagações. O inquérito disciplinar, por sua vez, previsto lá no artigo 118,
artigo 118, enquanto a sindicância está prevista no artigo 117. Vamos dar uma olhada no artigo 118, respondendo as mesmas perguntas de quando que se faz a apuração mediante um inquérito disciplinar, e aí a gente basicamente vai se utilizar do oposto, porque se a irregularidade ela já é definida, ela já é evidente, já se sabe que houve uma transgressão, inclusive sabemos qual é o tipo de transgressão que foi praticada, não tem por que fazer um procedimento preliminar, porque já se sabe, evidentemente, sobre a existência e a configuração daquela transgressão. Então, se a irregularidade ela é evidente, não tem por que instaurar sindicância, instaura-se, portanto, o inquérito disciplinar. Também, se você já tem uma autoria determinada, já se sabe quem foi que praticou aquela conduta e o processo vai existir apenas para levantamento de provas, nesse caso, então, instaura-se um inquérito disciplinar, autoria determinada. Perceba, portanto, que a sindicância e o inquérito disciplinar são fases de um processo disciplinar, mas que não são fases necessariamente sucessivas. Porque se você já tem conhecimento das irregularidades e indícios da autoria, não tem por que ter uma fase preliminar. Você pode ir direto para a instauração de um inquérito disciplinar. Ademais, em termos de aplicação da sindicância, a sindicância ela está limitada a fazer uma apuração preliminar e para aplicar penas mais leves. Caso a sindicância chegue à configuração de uma infração disciplinar que será punida com suspensão superior a 30 dias, nesse caso ela não pode aplicar a pena dentro da própria sindicância. Tem que instaurar uma fase sucessiva, que no caso é o inquérito disciplinar, porque penas mais graves só poderão ser aplicadas mediante inquérito disciplinar. Então seria uma terceira hipótese de instauração de inquérito disciplinar, seria na hipótese da sindicância concluir pela aplicação de pena mais grave. A Lei nº 5247 de 91, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas, diz que o inquérito disciplinar será obrigatório, portanto, quando a pena for aplicada seja maior do que suspensão de 30 dias. Então está aí a configuração do inquérito disciplinar. Resta saber agora quem é que vai processar essas investigações, o que também é um fator que diferencia um inquérito disciplinar da sindicância. Porque a equipe que é responsável por apurar, por promover o inquérito disciplinar, não é essa mesma equipe de 2 policiais. Então, quem é responsável por promover o inquérito disciplinar é a chamada comissão de disciplina. A comissão de disciplina. A comissão de disciplina, pessoal, é importante demais que você conheça as suas características de configuração. A comissão de disciplina ela será formada por 3 membros. A comissão de disciplina ela é formada por 3 membros. Esses 3 membros da comissão de disciplina, eles não necessariamente precisam ser policiais, como no caso da sindicância. O próprio artigo 118 diz que os membros da comissão de disciplina, eles serão policiais ou não. Então aqui a gente ainda tem mais um detalhe que diferencia a sindicância do inquérito disciplinar, porque na sindicância serão 2 funcionários policiais de cargo igual ou superior ao do investigado, enquanto no inquérito disciplinar serão 3 membros que serão policiais ou não de categoria igual ou superior àquela do investigado. Esses 3 membros da comissão de disciplina, eles serão escolhidos entre funcionários policiais ou não, e esses funcionários, para fazerem parte lá da comissão de disciplina, eles devem ser, muito cuidado com essa informação, eles devem ser de preferência bacharéis em direito. Quando a gente diz de preferência,
Significa que não é obrigatório, não é necessariamente. Preferencialmente é preferencialmente, não é obrigatoriamente, não é necessariamente, não é sempre. De preferência, bacharéis em direito. Vamos até marcar essa expressão, porque isso daqui tem cara de questãozinha de prova, né? O examinador colocar para você que os 3 membros da Comissão Permanente de Disciplina, policiais ou não, serão obrigatoriamente bacharéis em Direito, o que está errado, visto que o artigo 118 diz de preferência bacharéis em Direito. De novo, de preferência não é obrigatoriamente, não é necessariamente, não é sempre. De preferência é preferencialmente, perfeito? Bom, quantas comissões de disciplina nós teremos no âmbito da Polícia Civil do Estado de Alagoas? O parágrafo único do artigo 118 nos informa que nós teremos a quantidade necessária para o desenvolvimento dos trabalhos. Então, conforme a necessidade do serviço assim determinar, pela quantidade de casos que serão investigados, poderá haver mais do que uma comissão de disciplina. Esses 3 membros, de preferência bacharéis em Direito, eles serão divididos, da seguinte maneira: o secretário de Segurança Pública, que é a autoridade competente para designar os membros da comissão de disciplina, vai escolher 3 funcionários policiais ou não, de cargo igual ou superior àquele do investigado, e entre os 3 ele vai designar um para ser o presidente. O presidente da CPD, o da comissão de disciplina, por sua vez, ele vai designar quem será o secretário da comissão. E o secretário da comissão tem mais um detalhezinho que tem cara de questão de prova. Então, desses 3 membros, um será o presidente vai nomear um secretário para fazer o serviço administrativo, o serviço de expediente da comissão de disciplina. O secretário da comissão de disciplina, nomeado pelo presidente da comissão, será nomeado também de preferência, e aí você já sabe o que significa de preferência não é obrigatoriamente. Na prova ele vai falar obrigatoriamente, mentira, obrigatoriamente não, de preferência, um escrivão de polícia. Tá? De novo, vamos marcar o de preferência, porque aqui é a pegadinha do examinador colocar obrigatoriamente, sendo que não se tem essa obrigatoriedade, perfeito? Então, estão aí os artigos mais importantes a respeito do processo disciplinar aqui na sua tela. Processo disciplinar subdividido em sindicância e inquérito disciplinar, no qual você precisa conhecer a fundo a distinção conceitual e de conformação entre a sindicância e o inquérito disciplinar, perfeito? Vamos avançar agora para falar sobre a destituição e sobre a suspeição de membros da comissão de disciplina. Veja bem, os membros da comissão de disciplina precisam ser pessoas idôneas, pessoas que não têm a sua reputação colocada aí em risco. Portanto, o membro da comissão de disciplina que vier a ser punido, se ele vier a ser punido administrativamente em um inquérito disciplinar, ele não pode fazer parte da comissão, ele vai ser, portanto, destituído. Se ele também vem a ser indiciado em processo disciplinar, ele sequer chegou a ser punido, mas ele já foi indiciado em um inquérito disciplinar. A honra dele foi colocada em risco e, em razão disso, ele não pode participar de uma comissão que vai apurar conduta de transgressões disciplinares de outras pessoas se ele está praticando transgressões disciplinares. É incompatível com o exercício da comissão de disciplina. Então, se ele foi punido ou se ele foi indiciado em um processo disciplinar, ele não pode mais fazer parte da comissão, ele será destituído. Também será destituído da comissão de disciplina o membro que ele comece a agir de forma desidiosa, de forma preguiçosa, de forma a não dar andamento adequado ao trabalho. Tranquilidade, artigo 122
esquematizado aqui na sua tela. Existem também hipóteses de suspeição previstas no artigo 123. O artigo 123 nos traz, portanto, hipóteses de suspeição, hipóteses nas quais o membro da comissão deixa de ser uma pessoa isenta. E ele vai deixar de ser uma pessoa isenta por diversos fatores. Por exemplo, se o fato ali é apurado, ele tem algum interesse. Se ele tem algum interesse naquele fato que está sendo apurado, não há isenção na sua posição dentro da comissão de disciplina. Ou ainda, ele possui uma amizade íntima com o investigado ou uma inimizade notória com o investigado. Tudo isso faz com que ele deixe de ser uma pessoa isenta. Deixando de ser isento, será arguída a suspeição daquele membro da comissão. Diz o artigo 123 que, declarado suspeito o membro da comissão, e levantada uma hipótese de suspeição, ele será então retirado, ele será substituído pelo seu suplente, será substituído apenas naquele processo. Os demais processos, visto que a hipótese de suspeição se dá para aquele caso específico, porque ou ele tem interesse naquela situação, ou ele tem amizade, ou ele tem inimizade ali dentro. Isso significa que nos demais processos não tem nenhum problema ele continuar trabalhando. Naquele específico é que ele não vai poder trabalhar. Então ele será substituído apenas naquele processo. Beleza, pessoal? Bom, onde mais então? A gente tem aí as hipóteses, portanto, de suspeição e de destituição dos membros da comissão de disciplina. A gente avança agora no título 5 para falar um pouco da revisão do processo disciplinar. O que significa essa revisão do processo disciplinar? Imaginem que um policial civil do estado de Alagoas, ele supostamente tenha praticado uma transgressão disciplinar. Ele jura inocência. Mas tem algumas provas ali que a comissão de disciplina analisou as provas, indiciou esse indivíduo, mandou esse processo para a autoridade competente aplicou a pena. Mas ele se diz inocente, mas até aquele momento a sua inocência é contrária às provas que estão nos autos. Foi condenado, cumpriu a pena administrativa. Algum tempo depois, ele mexendo ali nas papeladas, ele encontra um documento que até então ninguém sabia que existia aquele documento e que comprova que ele realmente era inocente. Ou ainda, ele toma conhecimento de que o fato foi testemunhado por uma pessoa que ninguém sabia que existia essa testemunha. Percebe que surgiu agora uma prova, um fato novo capaz de gerar a inocência, de caracterizar a inocência naquele processo no qual o servidor já foi punido. Com essa prova nova, com esse fato novo, com essa circunstância nova, esse policial punido, ele consegue voltar à administração, apresentar para a administração mediante processo revisional da sua pena, mediante revisão do processo disciplinar, no qual será, portanto, anulada aquela decisão inicial, garantindo a sua inocência. Esse é o processo revisional previsto lá no artigo 125 da norma estadual. Aí a gente tem alguns detalhezinhos importantes sobre o processo de revisão. Primeiro, qual é o fundamento? Então, o fundamento ficou muito claro quando a gente estava conversando, explicando de uma maneira mais didática. O fundamento é quando se aduzam fatos ou circunstâncias que sejam capazes de justificar a inocência do apenado, beleza? Perceba que o processo revisional, ele pressupõe que já teve um processo original e que daquele processo gerou uma pena. Então, ele é uma fase posterior à aplicação de uma pena em um processo disciplinar. Agora, quando aplicada a pena, encontrou-se uma prova nova, essa prova nova é levada, então, à administração em um processo revisional. É fundamental que você entenda que apenas uma prova nova, um fato, uma circunstância nova é capaz de gerar o procedimento de revisão. Uma prova que já foi analisada no processo original não pode ser utilizada para abrir processo de revisão. Se ele apresentou um documento,
Aquele documento era uma prova, foi analisada lá no processo original. Aí ele depois foi punido e ele falou assim, não, olha de novo esse documento, negativo, o documento já foi uma prova analisada, a prova analisada já foi analisada. Não há por que se abrir processo de revisão para analisar um documento que já foi analisado, é uma prova já conhecida no processo original. Além disso, a mera alegação de injustiça da pena não é um fundamento para a abertura de um processo revisional. Simplesmente ele dizer, olha, eu acho que a pena foi muito grave, poderia ter sido uma pena mais leve. Isso não é fundamento para um processo revisional, isso pode ser fundamento para um recurso administrativo, mas o processo revisional, ele necessita de um fato, uma circunstância, uma prova nova, desconhecida naquele processo original, beleza? Bom, qual é o prazo? Talvez o prazo seja a característica mais interessante do processo revisional, porque não tem prazo. Não tem prazo. A qualquer tempo, desde que, óbvio, o fundamento permanece, desde que surja um fato, uma circunstância, uma prova nova capaz de justificar a inocência do apenado, a qualquer tempo, não havendo prazo para que isso aconteça, ele pode suscitar o processo revisional. Perfeito? Quem é que pode abrir um processo revisional? Óbvio, o maior interessado quem é? O próprio servidor. O próprio servidor é o maior interessado, já que ele foi punido, ele, encontrando uma prova, uma circunstância, um fato novo, ele pode então solicitar a revisão. Mas imagine na situação em que esse servidor que foi punido, ele faleceu. Ou ainda, encontra-se desaparecido. Nesse caso, qualquer pessoa da sua família, ou seja, qualquer pessoa que conste como dependente na sua ficha funcional, qualquer pessoa dos assentamentos funcionais do servidor pode suscitar o processo de revisão. Professor, mas qual é o interesse de um familiar suscitar um processo revisional de um servidor que já está morto e enterrado? Qual é o interesse? Bom, posso te dar dois exemplos. Um, digamos, mais nobre, né, que seria o seguinte, imagine, meu pai, um cara correto, um cara todo certinho, um cara que dá lição de moral em todo mundo, um cara que não deixa você comer uma uva lá dentro do supermercado porque ele disse que não é sua, que você ainda não pagou. Então, um cara todo certinho. Aí, durante a sua carreira na Polícia Civil, o seu pai vem a ser acusado de uma determinada transgressão disciplinar, todo mundo fala, vixe, o cara dizia tudo certinho e olha lá, ele era o que mais aprontava. E a família acha isso um grande absurdo. Esse indivíduo, então, ele vem a falecer e aí depois de falecido, o filho encontra uma prova, um fato, uma circunstância nova, capaz de justificar a inocência do seu pai. Ele abre o processo revisional para limpar o nome do pai, porque aquela punição vai ser apagada daquela ficha e ele vai mostrar para todo mundo que realmente o pai dele era uma pessoa de bem. Isso é um motivo mais, digamos, moral, né? Agora, existe um outro motivo que na vida real é o que mais acontece, que é o seguinte motivo. Imagine o seguinte caso. Policial, todo certinho também, ele supostamente praticou uma transgressão, que ele se diz inocente dessa transgressão, mas foi punido com a pena de demissão. Pena gravíssima, demissão. Aí, depois de ter sido demitido, ele começa a passar por problemas financeiros, ele começa aí a entrar no alcoolismo, pega o carro, dirigindo embriagado, bate o carro e falece, morreu. Quanto que a viúva desse cara vai receber de pensão? Quanto? Nada. Por quê? Porque ele tinha sido demitido. Se ele foi demitido, ele não tem vínculo nenhum com a administração, a pensão não existe, porque não tem vínculo dele com a administração. Aí a viúva encontra, depois do falecimento, uma prova, uma circunstância, um fato novo capaz de gerar a inocência desse cara, abre o processo de revisão da pena administrativa, a administração pública reconhece a inocência, cancela aquela punição de demissão, ele, se vivo, seria reintegrado, mas ele não está vivo, então anula-se aquela punição de demissão, retorna-se o vínculo do falecido com a administração, isso faz com que a viúva agora tenha o direito de receber a pensão por morte daquele indivíduo. Então, um motivo que na vida real costuma acontecer
com mais frequência de um familiar iniciar um processo revisional. Beleza, pessoal? Vou deixar na tela de novo para você tirar aquela ideia, tirar aquele print, fazer as suas anotações, porque em relação ao título 5, a gente encerra aqui o nosso estudo. A gente vai retornar no próximo bloco, que será o último bloco teórico do nosso conteúdo, do nosso curso, onde a gente vai trabalhar os títulos 6, 7 e 8, que são títulos mais curtinhos. Os 3 a gente trabalha em um único bloco e encerra o estudo da Lei Estadual número 3437. Um abraço e eu te vejo lá.